As mulheres já conhecem pastora Cláudia, arrebenta. A última pregação dela aqui, eu falei assim, caramba, deixa eu anotar essas pregações e quero motivar você. Pregação é para você fazer o seu esboço. Então pega lá o teu notes, lá o teu tablet lá, e cada ponto que a Cláudia for compartilhando, deixa o Espírito fazer, né, a exegese aí com você, a homilética aí, criar o seu plano de estudo semanal, né? Eu queria chamar a Cláudia aqui. Você pode mais uma vez recebê-la com carinho. Ela é pastora na Igreja de Nova Vida em Piedade. Cláudia, você está em Piedade. Deus abençoe você, querida. Boa noite, família da fé em Bangu. É sempre muito bom estar com vocês. Gratidão no meu coração. Marcos e Ivone, aos pastores e da casa, pessoal da família da fé, gratidão. E eu estou sabendo que em maio vocês vão ter também, como nas outras famílias da fé, a semana ou o mês da família, certo? E eu, assim, me sinto muito honrada de ser a pessoa que vai fazer uma prévia ou abertura para que esse mês de maio seja ricamente, abundantemente abençoador na vida de vocês. E uma coisa que, quando eu estava ministrando ou preparando a ministração, veio no meu coração para falar de família. Sempre quando nós assistimos a uma mensagem falando de família, nós geralmente pensamos naquele ser humano que faz parte da família. Pensamos no marido, tinha que estar aqui para ouvir. Pensamos no filho, na filha, na sogra, no pai, na mãe. Essa frase era para essa pessoa, mas não está aqui, não é. Essa frase, essa ministração é para você que está aqui. Então, o que Deus vai falar nesta noite, Ele vai falar para você que está aqui. Que você guarde isso no seu coração. Você pode até pensar, seria bom se estivesse o marido, ou a esposa, o filho, a filha, o pai, a mãe. Mas se eles não estão aqui, é você que precisa ouvir. Então eu quero que você repita comigo a mensagem que o Espírito Santo ministrará nesta noite. É para mim. É para que eu a coloque em prática. Amém. Paizinho querido, louvado seja o teu nome. Gratidão, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Gratidão pela presença do teu Santo Espírito. Gratidão por nos capacitar para vivermos dia após dia. Gratidão porque mesmo quando não sentimos, mesmo quando as nossas emoções, a nossa espiritualidade, ela não está aquecida, Senhor, o Senhor continua presente. Sentindo ou não, o Senhor continua presente, o Senhor está conosco, porque é uma palavra certa sua. Jesus iria para o Pai como ele foi, e o Espírito Santo seria enviado, um de igual poder, de tamanha grandeza, que não somente estaria em nossas vidas, mas estaria dentro de nós. E a promessa foi cumprida. Gratidão, Senhor, porque o Senhor nos alegra, gratidão porque o Senhor nos fortalece, gratidão porque o Senhor nos anima, gratidão porque o Senhor nos instrui. Que mais uma vez, Senhor, nesta noite, nossas mentes, que os corações que aqui estão possam ser terras férteis para a tua ministração, e que nós possamos crescer como árvore frondosa, Senhor, produzir frutos, não para que nós venhamos a devorá-los, mas para que as pessoas que nos cercam possam experimentar desse fruto e, Senhor, conhecer e reconhecer Jesus como suficiente Salvador de suas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Como cristãos, nós temos alguém que é o nosso parâmetro, que é o nosso paradigma de vida. Esse alguém é Jesus. Lá em João, 1 João, no capítulo 2, versículo 6, ele diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
Então, se nós estamos em Cristo, se nós o confessamos como único, como suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, nós devemos andar como Ele andou. Nós devemos olhar para a palavra que nos ensina, buscar conhecer Jesus Cristo, analisar a palavra e buscar perceber como Ele se relacionava com as pessoas. E família fala de relacionamento. João 13, de 13 a 16, fala o seguinte: vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Amém? Quem tem Jesus como mestre aqui? Aleluia. Senhor e mestre, vos lavei os pés. Vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei exemplo, Ele é o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então Ele é o nosso paradigma para todas as coisas, mas eu quero também que você entenda que Ele é o nosso paradigma, Ele é o nosso modelo para as nossas relações. E quando a gente fala de família, a gente fala de relações, que nem sempre ou quase nunca são tão fáceis quanto imaginamos, porque nós somos seres humanos e nós temos as nossas peculiaridades, nós temos as nossas diferenças, e isso muitas vezes traz um certo conflito nas relações. Mas essa relação, ela é abençoada por Deus. E os conflitos, eles vêm para nos construir, para nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar em nós e nos aperfeiçoar no relacionamento com o outro. E tem uma passagem que eu gosto muito, que está lá em Marcos 5, que começa com o pedido de um homem muito importante. A palavra diz que ele é um dos principais da sinagoga, e o nome dele é Jairo. Jairo está com a sua filha enferma. E ele, com certeza, tendo procurado em vários lugares, ele não encontrou alguém que pudesse solucionar ou pudesse trazer cura para a filha dele. Certamente ele ouviu falar de Jesus, e ele, sendo um homem importante e com conceitos pertencentes a uma sociedade com conceitos contrários ao que Jesus pregava, ele não se importou, ele não quis saber, era a filha dele. E por um filho, por uma filha, o pai é capaz de fazer muitas coisas, até mesmo quebrar alguns conceitos. E foi o que Jairo fez. Ele saiu, ele era um homem importantíssimo, ele saiu da casa dele e ele foi ao encontro de Jesus, e ele encontrou Jesus e suplicou: Jesus, por favor, vá à minha casa, porque a minha filha está doente e ela vai morrer, e eu sei que o Senhor pode curá-la. E Jesus então foi seguindo Jairo. Só que no meio do caminho acontece algo, alguém aparece. Nós podemos perceber que o nome de Jairo está aqui. Nós podemos perceber que ele é classificado como os principais da sinagoga. Mas no meio do caminho aparece uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Essa mulher certamente sofria, ela tinha com certeza as emoções dentro dela guardadas, o desespero. A palavra fala que essa mulher tinha um fluxo de sangue há 12 anos, com certeza a sua saúde física era bastante debilitada, com certeza ela sofria de uma anemia profunda, mas não somente a sua parte física estava debilitada, mas como ela, por conceitos sociais da época, ela precisava viver isolada da sociedade, ela precisava viver isolada da família, porque ela tinha um título. E não era o principal da sinagoga. Era uma mulher sem nome, mas tinha um título social: imunda. Porque a mulher naquela época, quando ela estava no seu fluxo menstrual,
ela separada, e ela era considerada imunda. E por 12 anos aquela mulher foi considerada imunda. Mas Jesus estava numa grande missão. A multidão seguia Jesus. E ele ia para a casa de Jairo, principal da sinagoga, e com certeza quando todos soubessem que Jesus curou a filha de Jairo, aquela notícia iria repercutir na sociedade. E o ministério de Jesus, ele ia se tornar ainda mais aparente. E as pessoas iam então se voltar ainda mais para ele. E ele estava a caminho de uma grande missão. E de repente aparece aquela mulher que, mesmo sem forças, sai de casa. Mesmo sendo classificada pela sociedade como imunda, sai de casa. Porque assim como Jairo, aquela mulher ouviu falar de Jesus. E no momento que ela ouviu falar de Jesus, houve uma cura, não física, mas houve uma cura na sua alma, porque a sua alma, todo sentimento que trabalhava contra a sua felicidade, contra a sua expectativa de uma vida melhor, ele foi confrontado pelo que ela ouviu falar de Jesus. E naquele momento, uma cura interior começou naquela mulher, e a palavra e as coisas que ela ouviu de Jesus foram tão significativas que tiraram aquela mulher do isolamento. E ela foi capaz, creio eu, escondida, porque ela não podia ser vista, ela seria apedrejada. Ela foi ao encontro de Jesus. E Jairo ia em frente. E a multidão cercava Jesus. E a mulher tentando furar a multidão. E ela dizia o tempo todo para si mesma: se eu somente tocar as orlas da veste de Jesus, eu serei curada. E sem que ninguém visse isso, aquela mulher tocou a bainha, a orla da veste. Um pedaço pequeno, muito pequeno. Só que algo surpreendente aconteceu. A cura? Algo mais surpreendente que a cura. Você imagina uma pessoa cercada por uma multidão e vem alguém se arrastando pelo chão e toca na bainha, e de repente essa pessoa, oh Jesus, ele fala: alguém me tocou. Como assim? Alguém te tocou, Senhor? Não está vendo que a multidão te cerca? Não, alguém me tocou. Eu senti que de mim saiu poder, saiu virtude. Ele sentiu o toque de uma mulher sem nome. Um toque de uma mulher classificada como impura. Ele não foi maculado pelo toque da impura, mas a impura foi curada quando tocou em Jesus. Consegue entender? Ele estava indo para a casa de Jairo, fala sério. Mas ele parou. Jesus parou. No meio de uma missão que com certeza todos que o cercavam consideravam importantíssima. Ele parou para ouvir. Ele parou porque ele sentiu. Ele parou porque foi sensível ao toque de uma mulher que não tinha nome e era considerada impura. Ela não era nada diante da sociedade. Mas ele a sentiu. E essa sensibilidade de Jesus é o que mais me impacta nessa mensagem. Não é a cura da mulher e nem o fato de no final ele dizer: filha, a tua fé te salvou. Essa sensibilidade que Jesus teve, mesmo no meio de uma missão considerada socialmente importante,
É a sensibilidade que hoje o Espírito Santo convida a mim e a você a ter dentro das suas relações familiares. Porque não existe uma missão mais significativa do que aquela que foi falada aqui. Mais significativa, não existe um próximo, mais próximo na sua vida do que aquele que dorme ao seu lado. Daquele que está dormindo ao lado do seu quarto. Daquele que se levanta pela manhã e vai tomar café com você. Daquele que vai para a escola, daquele que volta do trabalho, ou daquela que vai para a escola, ou daquela que volta para o trabalho. Não existe um próximo, mais próximo nas nossas vidas do que o marido, a esposa, o filho, a filha, o pai e a mãe. Não existe. Eles são os primeiros para quem nós devemos pregar a mensagem de Cristo. É para eles que nós devemos mostrar que nós somos semelhantes a Jesus. É neles que nós devemos focar a nossa primeira ministração de salvação, de intimidade com Deus. E hoje eu quero falar dessa sensibilidade de Jesus e do convite que Ele faz a você e a mim para levarmos essa sensibilidade para dentro das nossas casas. Lucas capítulo 10 fala de uma família muito conhecida. A família de Marta, Maria e Lázaro. Nós temos aí 3 pessoas. E essas 3 pessoas nós vamos acompanhar são muito diferentes. Cada uma tem uma característica. Em Lucas 10, a partir do versículo 38, fala que Marta acolheu Jesus quando ele passava pela cidade. Marta trouxe Jesus para dentro da sua casa. E Marta era bem diferente de Maria. Maria foi aquela que se assentou quando Marta convidou Jesus para dentro de sua casa. Maria foi aquela que se assentou para ouvir o mestre. Marta estava preocupada com o que nós vamos comer. Essa casa está bem varrida? Os pratos estão lavados? Os talheres estão em dia? Que toalha colocaremos para servir a refeição? E ela provavelmente andava de um lado para o outro, como nós mulheres costumamos fazer. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Qual vai ser a comida? E os copos como estão? Eu acho que eu não tenho um copo suficiente para tanta gente. E também não tenho talheres suficientes. E os pratos, meu Deus, os pratos estão lavados. E a gente começa a se agitar e a lavar e procurar a toalha. Geralmente as minhas estão guardadas, mas não estão passadas. Eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que passar as toalhas. E a gente começa a se preocupar. Só que Jesus entrou. E Jesus começou a ministrar. E Maria se assentou aos pés de Jesus. Marta, muito indignada, como eu muitas vezes fiz com meu marido, eu só ficava lá da cozinha. Luiz, dá para me ajudar? É bem assim, não é? E Luiz lá, sentado com as visitas. Não é assim que geralmente acontece? Nós mulheres correndo de um lado para o outro, os maridos lá, sentados com as suas visitas. É ou não é? A Ivone está rindo. Então ela, como eu também ficaria, chegou para Jesus e falou, mestre, Senhor, não te importa que a minha irmã esteja aí sentada, tipo, fazendo nada? Mas ela não estava fazendo nada. Marta não entendeu isso. E eu estou aqui de um lado para o outro trabalhando, o Senhor não se importa? Aí Jesus vira para Marta e fala assim, Marta, você está agitada demais, andando de um lado para o outro. Maria escolheu a melhor parte,
vamos lá mudar, desconstruir um pouquinho a ideia que a maioria de nós faz de Marta e de Maria. Jesus não falou para Marta, Marta, você tem que ser igual a Maria. Ele não falou isso. Jesus não falou isso para Marta. E, na total sabedoria, na minha conjectura, eu também jamais falaria. Porque se a Marta deixasse de fazer tudo que ela geralmente faz, meu Deus, eu estaria assim meio perdida. Porque ninguém ia comer, ninguém ia se satisfazer, ninguém ia fazer nada. Jesus não falou para Marta ser igual a Maria. Jesus falou que ela fez uma escolha errada em um determinado momento. Ela fez uma escolha errada em um determinado momento. Não significa que Marta não tenha sua espiritualidade, porque ela tem. Ela é uma mulher proativa e ela tem a sua espiritualidade. Assim como Maria é uma mulher mais introspectiva, talvez melancólica, e também tem a sua espiritualidade. As duas têm a sua profundidade de espiritualidade. As duas são ótimas, as duas são boas, só são diferentes. Elas só são diferentes. E se você vir em outras passagens onde elas aparecem, 6 dias antes da Páscoa, Jesus novamente está em Betânia, e ele está na casa de uma pessoa, e está tendo novamente uma ceia. E a palavra lá de João 12, fala que Marta servia. Lázaro era um dos que estavam sentados à mesa. Marta estava servindo. Essa é Marta. É a mulher do serviço. Ela gosta disso. E existe uma espiritualidade nela e nós vamos ver isso. E Maria, o que Maria fez? Maria, tomando um arretel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com cabelo e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Marta, proativa. Marta, a que serve. Maria, a adoradora, aquela que quer ouvir, aquela que quer aprender. São duas pessoas diferentes. E Lázaro? A palavra fala que Lázaro era amigo de Jesus. Quando ele falece por uma doença, as irmãs mandam chamar Jesus. E quando a notícia chega a Jesus, a frase que é usada é: aquele que o Senhor ama está doente. E mais adiante Jesus fala: o nosso amigo, ele não era só amigo de Jesus, mas ele também era amigo dos apóstolos. O nosso amigo dorme. E a doença dele não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então Lázaro era o amigo. O que é uma pessoa amiga? Companheira, uma pessoa fiel. Então nós temos aí 3 pessoas de uma mesma família. Marta, a proativa, a servidora. Maria, a introspectiva, a melancólica, adoradora. E Lázaro, o amigo, companheiro, fiel. Mas olha só, Jesus. Em Lucas 11, no capítulo 5, existe uma declaração fantástica que diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ele não fala que amava mais a Marta, ou a Maria, ou a Lázaro. Ele amava aos 3 igualmente. A sua família, assim como a minha, ela é formada de pessoas de temperamentos diferentes, pensamentos diferentes. E certamente isso pode causar, certamente isso pode não, isso causa atrito. Isso causa atrito dentro dos relacionamentos, dentro das famílias.
Mas Jesus amava aos três. E Jesus, como uma pessoa sensível, compreendia que Marta não era Maria. Maria não é Marta. Lázaro é outra pessoa. O seu marido é o seu marido. Ele tem características. Ele tem um temperamento que com certeza é diferente do seu. A sua esposa tem um temperamento. Ela tem pensamentos e modo de agir diferente de você, marido. Mas assim como Deus ama você, Ele ama a sua esposa. O que o Espírito quer dizer com isso? É essencial que assim como Jesus reconheceu Marta como Marta, Maria como Maria e Lázaro como Lázaro, nós precisamos reconhecer que cada pessoa dentro da nossa casa é uma pessoa. E nós precisamos aprender a lidar com essa pessoa. Nós precisamos aprender a respeitar esta pessoa. Nós precisamos aprender a respeitar o tempo dessa pessoa. Porque o tempo do marido é diferente do tempo da esposa, assim como o tempo dos filhos é sempre muito diferente do tempo dos pais. O que para você, se você lave uma louça, significa já. Para o seu filho e para a sua filha, lave uma louça pode significar no dia seguinte. Bem assim. Assim como aquele grito, ô marido, dá para me ajudar? Mas quando? Agora ou depois? Cada um tem o seu tempo. E como conviver com tempos diferentes dentro da mesma casa? Respeitando. E detalhe, conhecendo e respeitando. Nós precisamos da sensibilidade de Jesus para poder olhar para o filho, para poder olhar para a filha. Nós precisamos parar. Você pode ter uma missão muito importante no seu trabalho. Você pode ter uma missão muito importante aqui dentro da igreja. Mas se um dos seus tocar a orla da sua veste, você tem que senti-los e você tem que parar e você tem que dar atenção a eles, como Jesus fez com aquela mulher. Quantos dentro da nossa casa hoje não se arrastam no meio das multidões de tarefas que julgamos tão importantes, buscando a orla, a bainha de nossa veste, na expectativa que ao sermos tocados, nós possamos senti-los. Isso é muito preocupante. É muito preocupante. E quando eu falei da sensibilidade, é necessário trazer essa sensibilidade de Jesus, porque vamos falar sério, no meio de uma multidão, você sentir o toque de uma pessoa, você parar tudo que você está fazendo, que você julga mais importante, para olhar para o teu filho, para a tua filha, e dizer, fala, eu quero escutar você. Marido, espero que a sua esposa não tenha que se arrastar para tocar na orla da sua veste, porque eu sei que para os homens é um pouco difícil essa história de DR, mas mulher adora DR. Então, marido, que ela não tenha que se arrastar para tocar na orla da sua veste, para poder ter uma DR com você. E DR de mulher não acontece uma vez por ano. Eu nem sei se homem faz DR. Mas DR de mulher não acontece uma vez por ano. Mas ela quer falar. Assim como mulher, dentro dos seus afazeres de casa, acredite, muitas vezes, mais importante do que o marido encontrar a louça lavada quando ele chega, é encontrar uma mulher que seja capaz de olhar para ele e dizer, aconteceu alguma coisa lá fora.
Oi, marido. Tudo bem? A mulher que cala porque o marido entra e ele não quer falar. Ele só quer tomar um banho, ele só quer beber uma água, de repente sentar no sofá. E a gente entender o tempo desse marido. E os filhos não são diferentes. E uma outra coisa que Jesus nos ensinou ao lidar com Marta, Maria e Lázaro foi que eles são pessoas individuais. Eu sou a Cláudia, eu não sou a Ivone. Eu sou a Cláudia. A Ivone é a Ivone. Não compare ou não espere que a Cláudia seja igual a Ivone ou a Ivone seja igual a Cláudia, porque somos pessoas diferentes. A sua mulher é a sua mulher. Da mesma forma que o Luiz não é o Marcos. E o Marcos não é o Luiz. O seu filho, um dos seus filhos, quem tem mais de um, eles são individualizados também. Você tem que ser igual ao seu irmão. Olha a fala. Jesus não falou isso para Marta. Ela fez uma escolha errada. Jesus não falou isso para ela no momento em que ela fez uma escolha errada. Ela fez uma escolha errada. Marta fez uma escolha errada. Mas Jesus não falou, olha só como a sua irmã está agindo. Você devia fazer igual a ela, ou devia se comportar como ela. Não. Jesus chamou a atenção de Marta por ela ter feito uma escolha não adequada. Quando Lázaro morre, é engraçado o comportamento das irmãs. Primeiro, Marta, elas mandam, né, o recado para Jesus. E quando Jesus chega, a primeira coisa que acontece é Marta indo em direção a Jesus. Ela metralha Jesus com uma série de perguntas. Ela corre, se levanta, ela fala, ela pergunta, ela questiona. Ela reconhece que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que haverá uma ressurreição. Existe nessa mulher uma espiritualidade, existe nessa mulher uma fé, existe nessa mulher um conhecimento. Maria fica lá, chorando. Quando Marta chega perto de Jesus, ela chega questionando. Aí Jesus, depois de atender as necessidades de Marta, manda chamar Maria. Quando Maria chega, ela se joga aos pés de Jesus e começa a chorar. As duas têm atitudes muito diferentes, porque são pessoas distintas. E da mesma forma que Jesus sentiu a cada um deles, da mesma forma que Jesus sentiu a necessidade de Jairo, da mesma forma que Jesus sentiu a necessidade daquela mulher, da mesma forma que Jesus sentiu, viveu com os irmãos, hoje o Espírito Santo de Deus nos convida a levarmos essa sensibilidade para dentro das nossas casas, a usarmos essa sensibilidade com o marido, a usarmos com a esposa, a usarmos com o pai, com a mãe, com o irmão e com a irmã. Jesus abre essa temporada, o Espírito abre essa temporada de mês da família, te convidando, seja sensível à pessoa que compartilha o teto com você, da mesma forma que eu sou sensível a você, à igreja, da mesma forma que eu sou sensível às suas necessidades, da mesma forma que eu te vejo, que eu te atendo, que eu te acolho. Eu quero que você seja sensível com a pessoa que mora, que compartilha o mesmo teto que você. Como eu disse antes, nenhuma missão é mais importante do que a nossa família. Nossa família são os próximos, mais próximos de nós. No meio de tudo que você tem vivido, isso é uma pergunta pessoal
que você vai fazer para você. Por isso eu disse que a mensagem de hoje é para quem está aqui, para quem está ouvindo, e não para quem está fora. Independente da forma como a pessoa tem agido, você tem tido a sensibilidade de parar e olhar para essa pessoa, de enxergá-la, de olhar nos olhos dela, bem perto, e dizer: eu te vejo. Eu vejo a tua alma, eu vejo o teu cansaço, eu vejo aquilo que se passa na tua mente, no teu coração. Compartilha comigo, porque agora que eu te vejo, eu quero te ouvir. Assim. Você chega para o teu filho, para a tua filha, assim como Jesus chega para você e fala: eu te vejo. Quando ele faz, ou quando ele toma aquela atitude errada, como Marta tomou diante de Jesus, é capaz de dizer: eu estou te vendo. Eu posso ter uma missão mais importante do que essa? Não. Não. A igreja não é mais importante. O ganhar muito dinheiro não é mais importante. Não estou dizendo que não sejam importantes, mas eu quero que vocês entendam que eu estou usando um advérbio de intensidade: mais importante. São importantes, mas não mais importantes. O eu te vejo é muito significativo. Todas as vezes que eu uso essa expressão, quem assistiu ao filme Avatar? O Avatar é um filme em que os humanos fazem uma experiência e eles conseguem se colocar dentro de um corpo de um avatar, que é um ser enorme, alto, azul. Então, ele consegue se transportar para dentro desse corpo e ir para o lugar onde esses seres vivem. Só que o homem consegue ver o avatar, mas o avatar não sabe como é. Ele não consegue ver o homem porque ele está dentro de um corpo que não é dele. E chega no final do filme, sinto muito, mas eu vou fazer o spoiler para quem não viu, sinto muito. Esse avatar, o homem se apaixona por uma avatar fêmea. Eu ia usar avatoa, mas... Vamos lá. Avatar fêmea. O homem se apaixona por uma avatar fêmea. E no final, por conta de uma guerra, ela consegue, porque ele tem que sair do corpo do avatar, e ele está quase morrendo, e ela vai ao encontro dele, coloca uma máscara de respirar, porque no mundo dele, do avatar, eles não conseguiam respirar. Ela chega bem perto dele e fala: eu vejo você. Pela primeira vez ela estava vendo realmente aquela pessoa, que ela não conseguia enxergar porque ele estava dentro de um corpo que não era ele. Ele estava se guardando, ele estava escondido, ele estava protegido, pode dar o nome que for. Então ele não permitia que ela o visse como realmente ele é. Muitas vezes os nossos estão escondidos debaixo de uma grande couraça, ou por medo, ou por rejeição, ou por alguma coisa que aconteceu e os fez colocar aquela carapaça. Mas se nós fizermos esse exercício do eu vejo você, essa carapaça vai cair e você vai conseguir enxergar de fato a pessoa com quem você vive. É um exercício que nós precisamos fazer para que nós possamos senti-lo. Mas sempre lembrando que você pode levar um susto, porque ninguém é perfeito. Eu disse ninguém,
e você está envolvido nesse ninguém. Ninguém é perfeito, a palavra diz que todos pecaram e carecem do perdão e da graça de Deus. Queridos, quando nós somos capazes de enxergar as nossas virtudes e os nossos defeitos, quando nós somos capazes de reconhecer essas virtudes, potencializar essas virtudes, neutralizar esses defeitos, quando nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que somos formados de virtudes e defeitos, e quando nós conseguimos nos perdoar, nós somos capazes de nos colocar no lugar do outro e perdoar o outro como nós gostaríamos de ser perdoados. Seu marido não é perfeito, sua esposa não é perfeita, seu pai não é perfeito, sua mãe não é perfeita, você não é perfeito, eu não sou perfeita, com certeza. Mas quando nós reconhecemos essa imperfeição em nós e somos capazes de ter misericórdia conosco, quando nós olhamos e vemos, de fato, as pessoas que moram debaixo do mesmo teto com a gente e percebemos que elas são tão imperfeitas quanto nós somos capazes de ter misericórdia, empatia e perdoar essa pessoa. Não é fácil. Discurso é bonito. O discurso é bonito, mas a prática é doída. A prática é doída. Mas eu quero que você me mostre aqui nessa Bíblia aqui, na palavra pregada por Jesus, um momento que ele tenha dito assim: olha, vai ser tudo muito fácil. Você não vai enfrentar obstáculos. Não vai haver diferença entre vocês, não vai haver problemas familiares, não vão haver problemas familiares. Tudo vai ser um mar de rosas. Só que toda rosa tem espinho. E se tem pétalas nesse mar, também tem espinhos. Mas ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como ele se relacionou com pessoas tão diferentes e foi capaz de ter sensibilidade, compaixão e misericórdia por pessoas tão diferentes uma das outras, não merecedoras de nenhum mérito, ele nos se colocou para nós como exemplo. Ele é o nosso paradigma. Como podemos aplicar de forma prática todas essas coisas na nossa vida? Não desista. Ele não desistiu de nós. Jesus não desistiu de nós e foi obediente até a morte e morte de cruz. E quando ele foi para o Pai, a vontade de estar conosco e a não desistência é tão humanamente incompreensível e aos olhos humanos absurda, porque ele foi para o Pai e ele enviou o Espírito Santo. Ele não estava contente em apenas fazer parte da nossa vida. Ele queria mais, ele queria um grau de intimidade ainda maior. Então ele disse: olha, eu estarei contigo todos os dias através do Espírito Santo e eu habitarei dentro de vocês. Ele está dentro. É tão sem explicação ter Deus dentro de nós. Mas ele sabia que nós não conseguiríamos ter a sensibilidade dentro da nossa casa se esse Espírito Santo não viesse para dentro de nós. Porque é esse Espírito Santo que faz com que nós manifestemos o fruto do Espírito. O amor, a alegria, a bondade, a benignidade são parte do fruto do Espírito. E só tendo ele, só estando cheio dele, é que nós podemos ter essa sensibilidade que Jesus teve e viver um relacionamento harmonioso dentro da nossa casa. Só assim nós seremos capazes de perdoar como Jesus foi capaz de nos perdoar. Como Ele todos os dias nos perdoa, porque todos os dias nós cometemos uma falha, nós cometemos um erro, seja em pensamento, seja em atitude. Nós estamos sempre
E o Espírito Santo está sempre nos convencendo do pecado, do juízo e da justiça, e sempre nos conduzindo, nos lembrando a toda a verdade. E todo dia esse Espírito nos liberta. Você e eu precisamos ser libertos todos os dias. Eu não estou falando das trevas para a luz, mas eu estou falando da vaidade, do egoísmo, da falta de sensibilidade. Nós precisamos ser libertos todos os dias de alguma coisa que está dentro de nós e que nos impede de ter um relacionamento harmonioso com o outro, com a nossa casa, com a nossa família, com o marido, com a esposa. Todos os dias você tem que reconhecer e tem que se permitir ser liberto pelo Espírito Santo, ser conduzido por Ele a toda a verdade. E a verdade de hoje é essa: eu quero que você seja sensível aos que estão dentro da sua casa, independente deles serem perfeitos ou melhor, não existe ninguém perfeito, independente deles serem imperfeitos. Mas como isso me machuca, me dói. Você não sabe o que meu marido me falou, você não sabe o que minha esposa faz, você não sabe nem onde meu filho está agora, você não sabe o que eu ouço dentro da minha casa. Mas hoje o Senhor te diz: não desista. Não desista, porque você foi chamado, você foi chamada para ser sal na terra, para ser luz no mundo, a começar pela sua casa. Não é fácil não. E acredite, eu sei que não é. Eu sei que não é. Mas Ele nos chamou para isso. Peça a Ele estratégias, Ele vai dar a você. Ah, mas eu não posso falar dentro da minha casa. Não fale, ore. Não fale nada. Se você não pode falar, não fale. Eu tenho, assim, uma fala dentro da oração que me é muito comum. Porque existiu épocas na minha vida que eu não podia falar, que muitas vezes eu não podia estar em determinado lugar. E a única coisa que eu pedi a Deus: olha, eu não sei mais o que fazer. Eu não posso falar. Se falo, sempre dá problema, dá briga. Então eu não vou falar. Mas eu vou pedir: Espírito Santo, o Senhor é um estrategista fantástico. Deus é um estrategista fantástico. Se você for olhar no Antigo, no Novo Testamento, você vai ver que Ele deu estratégias a homens e a mulheres para vencerem guerras. E assim como Ele deu estratégias a esses homens, a essas mulheres, hoje o Espírito Santo continua nos dando estratégias. E Ele vai te apontar. Outra coisa que eu aprendi, é uma fala que eu repito: não espere, de verdade, receber do outro aquilo que ele não tem para te dar. Não espere receber do outro aquilo que ele não tem para te dar. Mas se você tem algo melhor para dar a ele, então entregue. Porque o filho viciado, o marido alcoólatra, a esposa que traiu, ou o marido que traiu, que está fora de um relacionamento com Deus, ela não vai ter muita coisa para te oferecer. Aliás, ela vai ter muita coisa ruim para te oferecer. É duro, mas se você tem o bem para oferecer, ofereça, mesmo que você não receba em troca. Se você tem o bem a oferecer para o filho, para a filha, para o marido, para a esposa, para o pai, para a mãe, ofereça. Mas na condição em que eles se encontram, eles não vão ter uma resposta positiva para você. Eu disse, não é fácil, mas nós fomos chamados para isso. Mas eu quero dar um respiro também. Vou ensinar a vocês o chamado olhar de enfermeira. Pense numa enfermaria cheia de doentes rabugentos. Aquele que xinga a enfermeira. Aquele que, se ela ficar muito perto, vai lhe dar um tapa no meio da cara.
Aquele que você sabe que ela pensa assim, não, vou manter distante, porque essa pessoa está num estado de doença, de rejeição da doença tão profundo, que ela não tem nada para me oferecer. Olhe para o seu filho dessa maneira, ele está doente. Ou para o seu marido ou para a sua esposa, ela está doente. E no momento dessa doença crônica, essa doença pesada, ela não está tendo o que me oferecer. Por quê? Porque nesse momento você vai estar blindando o seu coração. Porque você não vai ter uma expectativa com relação à resposta dessa pessoa. Então o seu coração vai estar sendo blindado. Entre na sua casa como uma enfermeira, uma boa enfermeira, é claro. Entra dentro de uma enfermaria para cuidar dos doentes. Hoje o Senhor te capacita. Hoje o Senhor te lembra de toda a verdade. E te convida para ter a sensibilidade que hoje Ele te apresentou. Amém? Vamos ficar em pé. Posso orar? Hoje eu não vou orar. E não vou pedir para você orar pelo seu familiar. Porque o que Deus me colocou no meu coração foi, Cláudia, vai lá e ministre sobre as pessoas que hoje estão com sua alma ferida por causa de um relacionamento familiar. Não vou pedir para você vir aqui à frente, mas eu vou tomar a liberdade de andar aí pela igreja. E eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você que hoje veio, sabe que o mês de maio é o mês da família. E talvez o mês de maio do ano, todos os meses do ano que acontecem, seja o mais complicado para você. Ouvir falar de família para você é muito complicado. Porque dói. E a única coisa que te vem à mente agora é aquilo que eu falei. O seu discurso é muito bacana, mas é muito difícil para mim. Eu quero orar para que Deus coloque em você o ânimo que você precisa para vencer todas as barreiras e dificuldades que hoje você tem ao lidar com a sua família. Que você consiga abrir o seu coração e entregar a Deus o que te faz sentir que é tão difícil. Espírito Santo, em nome de Jesus, o Senhor conhece o interior de cada pessoa que está aqui, porque Tu és onisciente. Muitas pessoas, Senhor, Tu colocaste no meu coração que estão feridas por relacionamentos familiares. Deus, que nesse momento esta pessoa possa entender que o Senhor tem os olhos voltados para ela, que tem os olhos voltados para Ele. Hoje o Senhor toca a tua alma. Hoje o Senhor toca as tuas feridas. E hoje o Senhor fala: eu sou contigo. Eu sou contigo. Hoje o Senhor está aqui para te dar as estratégias corretas, para vencer a sua luta. Hoje o Senhor está aqui e te coroa de sabedoria. Você pode não estar entendendo coisa alguma, mas eis que uma coroa de sabedoria está sendo colocada sobre a tua cabeça. E as palavras que hoje serão liberadas pela tua boca para a tua casa, para a tua família, mesmo que isso lhe doa, serão palavras de bênção. Hoje o Senhor te abraça, vem cá.
O Senhor te fortalece e o Senhor te diz: não desista. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas saiba que eu estou contigo nas suas dificuldades, nas suas dores, assim como estou nas suas alegrias, nas suas noites, quando você não dorme. Eu estou contigo, e as lágrimas que hoje você derrama, eu as colho e levo como oração. O Senhor te fortalece. Hoje o Senhor, Ele te convida para ser sensível, para levar para dentro da sua casa a sensibilidade que hoje Ele te mostrou. Pare quando for preciso parar. Não existe nada mais importante na sua vida. O seu trabalho não é mais importante, o seu ministério não é mais importante. Eles são importantes sim, mas não mais importantes que a tua casa, que a tua família. Então para ouvir, para abraçar, para se colocar no lugar do outro, para perdoar, para dizer: eu te amo, eu estou contigo, eu não te condeno. Eu estou aqui para te apoiar, para te apoiar. Eu estou aqui para te apoiar. Deus toca o coração dos seus filhos e das suas filhas. E todo pensamento que trabalha contra a felicidade deles, todo pensamento que trabalha contra a fé deles, que em nome de Jesus seja confrontado hoje pelo teu Santo Espírito. Que haja cura na alma, nas suas emoções, Deus. Que eles possam sentir nesta noite a paz que excede todo entendimento. Que eles sejam cheios da alegria que fortalece. E quando, Senhor, na mente deles vier como está difícil, o Senhor faça-os ouvir: eu estou contigo. Toma esta casa, Espírito Santo. Toma esta casa, Espírito Santo de Deus. Toma esta casa. Que haja unidade, Senhor. Que haja laço familiar. Que haja estreitamento de laços em nome de Jesus. Que não somente, Senhor, a intimidade contigo seja grande, mas que a intimidade entre os membros da família também seja uma realidade. Que haja, Senhor, cumplicidade, Deus. Que haja cumplicidade entre homem e mulher, entre marido e esposa. Que haja cumplicidade, Senhor, entre pais e filhos. Que assim, como o Senhor deseja ter intimidade conosco, que aqueles que estão hoje nesta casa busquem intimidade contigo, Deus. Busquem intimidade contigo, Senhor. Porque é na intimidade contigo que eles irão encontrar tudo o que precisam. Tudo o que precisam para não desistir. Tudo o que precisam para não desistir. E esse mês de maio que está por vir será um mês, Senhor, de ministração da Tua palavra, da Tua presença, do agir do Espírito Santo e da cura de famílias aqui na família da fé em Bom Sucesso. Eu determino, eu profetizo, Senhor, para esse mês de maio, um mergulho na intimidade contigo, e a cura e a libertação de famílias. Eu profetizo unidade
dentro da casa. Eu profetizo a harmonia dentro das casas. Este mês de maio virá como águas purificadoras, o Espírito Santo inundando, se arrastando tudo que não provém de ti, arrastando todo pensamento que trabalha contra a fé, arrastando todo pensamento que trabalha contra a alegria, arrastando todo pensamento que trabalha contra a harmonia familiar. Eu declaro libertação de filhos e filhas, de pais e mães, de esposas, de maridos, para que eles sejam livres para viver uma intimidade familiar que nunca viveram em toda a sua vida. Serão novas histórias, novas histórias, novas histórias. Que a tua igreja aqui em Bangu façam como Marta, como a primeira atitude de Marta, te chamar para dentro da casa, convidá-lo para dentro da casa, e que a tua presença nesta casa, nestas casas, elas sejam constantes, elas sejam reais, elas sejam, Senhor, intensas. É o que eu determino e profetizo para a casa de Bangu, para a família da fé em Bangu, nesse mês de maio, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu falei para você, viu? Porreta. Espírito Santo veio assim, geral. Isso é só o começo. E na medida que você vai se abrindo a esse Espírito, né? Cláudia não conhece as pessoas, mas eu conheço as pessoas que o Espírito Santo usou você. Sério? Sério. E o Espírito Santo é assim, né? Assertivo. Igual flecha, né? O Espírito Santo é igual flecha. E por que que ele foi até você? Ela não foi em todo mundo, você reparou isso? É porque o Espírito Santo sabe da sua dor. Ele te ama de uma forma tremenda. Ele conhece também as suas alegrias, ele conhece tudo a seu respeito. E com certeza ele ouviu o que você pediu a ele. E por isso que ele foi assertivo. Que Deus continue usando você nessa unção profética. Isso é um dom, querido, que é dado por Deus. Não é mérito da Cláudia, mas é mérito de Deus. Ela é um canal de Deus para abençoar-nos. Você foi abençoado, eu sei disso. Agora eu queria que você orasse por ela, pelo Luiz. Vem cá, Luiz. Essa família maravilhosa, eles saíram lá de Piedade, vieram hoje, pararam a agenda deles para estar aqui nos abençoando. E com certeza eu fiz aquilo que eu orientei você. Copiei seu sermão todo. E vou pedir o Espírito Santo agora para quando eu for convidado para pregar numa casa, também, se for essa a vontade, vou falar desses 3. Que revelação que o Espírito trouxe à sua vida. Você pode erguer as suas mãos para cá? Senhor, nós te louvamos porque Tu és um Deus que se movimenta. Tu não és um Deus estático. Tu és um Deus que está sensível às nossas necessidades. E o Senhor trouxe a Cláudia e o Luiz ali de Piedade, sem conhecer ninguém aqui dessa casa, sem conhecer os problemas das famílias aqui banguenses. Mas como o Senhor sempre é assertivo, como o Senhor sempre nos ama, como o Senhor sempre quer nos tratar na nossa individualidade, como com grande unção foi dita pela tua filha, o Senhor tratou de famílias aqui. Eu estou saindo desse lugar, Senhor, com muitas coisas a desconstruir da minha vida, para que essa palavra ela possa ter de fato e de verdade
uma funcionalidade na minha casa, no meu ministério, na minha melhor função, que é ser sacerdote no meu lar. E eu quero, Senhor, também agradecer a Ti pela vida do seu esposo Luiz, pela vida da pastora Cláudia. Eu quero, Senhor, como também, Deus, ministrar sobre eles tudo quanto eles precisam. O Senhor sabe das angústias, o Senhor sabe das necessidades, o Senhor sabe de tudo, dos sonhos. E eu quero profetizar também sobre a vida deles que tudo que o Senhor tem sonhado para essa família, nenhum dos seus planos serão frustrados. Nenhum. O Senhor é aquele que os chamou. O Senhor foi aquele que os uniu. O Senhor foi aquele que estabeleceu um pacto entre Cláudia e Luiz. E o Senhor tem propósitos com ele, na individualidade e também, Senhor, na unidade como corpo, como marido e esposa, como uma só carne. Nós queremos abençoá-los, Pai. Nós queremos profetizar toda sorte de bênção sobre esta família, no nome de Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Obrigado, minha linda. É demais, Luiz.